Vamos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ó bondoso Pai Celestial, nós necessitamos de Ti, necessitamos da Tua misericórdia, necessitamos da graça que está em Cristo Jesus. Desnuda-nos, Senhor. Faz com que cada um de nós possa perceber a hediondez do pecado que habita em cada um de nós. Começa por mim. Dá-nos a Tua palavra. Dá-nos uma vida na Tua presença, um viver diante de Ti, sem fingimento, um viver que agrada ao Senhor. Derrama luz sobre as nossas trevas. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse capítulo 7 começa, como vimos, com a proibição dada pelo Senhor, no sentido de não julgarmos aos homens no que diz respeito a condená-los. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ou, em outras palavras, como já tivemos a oportunidade de ver, o Senhor, nesse versículo primeiro, está aqui advertindo aos seus discípulos quanto a eles não serem o que nós denominamos de hipercríticos. E quando esclarecemos isso, falamos que o hipercrítico é aquele que não consegue ver nada de positivo nas outras pessoas. Ao contrário, chega ao ponto, melhor dizendo, de esforçar-se por achar defeito, por achar falhas nas pessoas ou coisas ao seu redor. Naquela ocasião, ou seja, quando estivemos considerando esse primeiro versículo, quanto a esse princípio de não sermos condenatórios, nós trouxemos aquilo que Dr. Ryle colocou muito bem quando esteve fazendo o seu comentário acerca desse versículo e esse texto, dizendo que a prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância, o hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em exagerar os erros e fraquezas do próximo e de sempre pensar o pior. Isso tudo é o que nosso Senhor nos proíbe aqui ao dizer: não julgueis. Também nós estivemos considerando, irmãos, a razão e a sua consequente explicação dadas pelo Senhor quanto a não sermos hipercríticos, porque no verso primeiro mesmo ele diz: para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Já tivemos a oportunidade de ver tudo isso. Vemos que, na verdade, aqui há um princípio no que diz respeito àquilo que o homem semear ou plantar, isso ele colherá. Mas nesta noite queremos considerar como o Senhor continuou apresentando os seus profundos argumentos que provam quanto disfarce usamos no tocante às faltas dos outros. E de fato é isso que vamos ver. E eu confesso aos irmãos que ao estudar o assunto, isso me causou grande temor, e eu diria aos irmãos, e tremor. E espero que o Senhor Deus nos seja favorável e nos desarme de tal maneira que nós não tenhamos qualquer possibilidade de levantar barreiras contra o seu ensino. Então eu peço que os irmãos leiam mais uma vez os versos 3 até o versículo 5 desse capítulo 7. Comecemos. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás, teu irmão, deixa de estar o argueiro no teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para deixar o argueiro no olho do teu irmão. Ainda não vi ninguém apresentar interpretação profunda, exaustiva, acerca deste assunto, como o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Inclusive, eu recomendo a leitura do seu livro. Mas, na verdade, o Senhor Jesus aqui está escancarando o coração dos seus discípulos. Está escancarando o coração da humanidade. Está escancarando o nosso coração. Em primeiro lugar, ainda que em forma de pergunta, ele fala que o hipercrítico é portador de males tais que está impossibilitado de ver corretamente o mal nos outros. Eu repito, já que no versículo 3, o Senhor afirma, em outras palavras, que o homem hipercrítico, aquele que vê mal em tudo e em todos, aquele que qualquer possibilidade de acusar alguém o faz, e sem nenhum sentimento de compaixão, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma simpatia. Portanto, essa pessoa está impossibilitada de ver com clareza o mal nos outros. Porque esse verso 3 diz: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Eu começo de trás para frente. O que é essa trave? Evidentemente, irmãos, que não há uma precisão no que diz respeito a definir essa trave que ele diz que tu tens no olho. No entanto, trata-se de uma viga, alguma coisa que de fato cobre toda a visão de quem está com essa viga na sua fronte. Ou seja, alguém que tem uma trave no olho, portanto, uma barreira imensa que impossibilita a pessoa de fazer qualquer descrição, qualquer julgamento nas outras pessoas. Então, o que o Senhor diz é que esta trave impede tal pessoa
de prestar qualquer auxílio àquele que se apresenta diante do hipercrítico com alguma falta que o Senhor Jesus, na comparação que faz aqui, considera aquela falta muito pequena diante da trave que está no olho do hipercrítico. Meus irmãos, o grande problema, desde que Adão pecou, Adão e Eva, que foram criados com discernimento, Adão e Eva que eram felizes na presença do Senhor, mas uma vez que eles pecaram, tudo lá começou a deteriorar-se, na verdade ficou deteriorado a partir deles. E vocês lembram quando o Senhor Deus perguntou a Adão: onde estás? Isso depois de ele haver pecado. Ele disse: eu tive medo, ao ouvir a tua voz, tive medo, por isso me escondi. E quando o Senhor começa a questioná-lo para o benefício dele, querendo jogar luz sobre as trevas de Adão, nós percebemos que Adão rapidamente acusa a mulher que me deste, me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, aquela mulher era culpada e não Adão. Mas, irmãos, é exatamente isso que aconteceu com Adão, o que vem acontecendo ao longo dos séculos com toda a raça humana. Ou seja, o homem, por causa da sua própria pecaminosidade, por causa da hediondez do seu pecado, torna-se um hipercrítico, alguém que de fato vê falta nos outros, mas não vê faltas em si mesmo, exatamente porque está impossibilitado de assim proceder. E a pergunta é essa: e por que você nota a pequena mancha no olho de seu irmão e nem mesmo enxerga a viga que está no seu próprio olho? Isto é uma outra tradução que serve muito bem para o que estamos fazendo. Convenhamos, irmãos, este é o nosso caso, de cada um de nós. Como rapidamente vemos o que não deveríamos ver. Na verdade, estamos incapacitados de ver conforme as coisas devem ser vistas, se nós não retirarmos a trave do nosso olho. Isso se aplica em todos os sentidos, e muito mais no sentido espiritual. Eu pergunto, qual é a visão que nós temos das pessoas ao nosso redor? Como nós vemos as faltas das pessoas? Há em nós um desejo oculto de ver algumas pessoas ou as pessoas descobertas, sendo alvo de condenação? Ou nós estamos certos de que não temos prazer na falta dos outros, porque nós reconhecemos o nosso próprio pecado? Em segundo lugar, o Senhor Jesus mostrou como o hipercrítico está incapacitado de ajudar os outros. Vimos até agora que ele está em impossibilidade de ver corretamente. Ele não pode ver a si mesmo, muito menos as faltas dos outros, como deve fazer. Mas agora nós avançamos e vemos que, em face de sua própria grave condição,
que aqui está sendo ilustrada como uma trave. Ele não pode ajudar os outros. Ele diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Dr. Martin Lloyd Jones fala que o Senhor está aqui falando como que quase ironicamente, porque é um absurdo. Como é que alguém que tem um impedimento tão grande, um pecado tão grande, quer ajudar aquele que tem um pecado bem menor do que o seu? A ideia, irmãos, é a seguinte: enquanto você tem uma viga no teu próprio olho, você não vai poder ajudar, de hipótese alguma, aquele que tem um cisco no olho. Você está incapacitado, como temos visto. Você não pode ajudar, mas vejam como é a nossa natureza caída, decaída. Normalmente, quando sabemos que alguém está em falta, nós nos achegamos e queremos mostrar à pessoa que estamos interessados em ajudá-los. Meu irmão, minha irmã, você caiu em falta. E, em geral, dizemos: a sua falta é grave. Só que, enquanto não houver uma retirada desta barreira, desse impedimento chamado aqui de trave, é impossível ajudar ao próximo. É impossível. Por isso, irmãos, é que o Senhor Jesus disse, colocando por terra toda a pretensão humana nossa, no sentido de poder ajudar quem quer que seja em matéria de falta, antes de darmos contas de quem somos, o que somos, no ponto de vista da pecaminosidade. Ele simplesmente traz uma palavra que é arrasadora. O que ele começa dizendo no versículo 4? Ou melhor, versículo 5. Hipócrita. Hipócrita. Ou seja, o Senhor afirma que toda essa atitude do hipercrítico não passa de disfarce, não passa de hipocrisia farisaica. Meus irmãos, eu vou falar algo com temor aqui. Se o Senhor fosse declarar, fosse derramar luz de tal maneira que todos pudessem ver você por dentro, seus pensamentos, suas ideias. Se fosse possível ele declarar isso, você acha que resistiria? Você acha que isso estaria de acordo com a reputação que você tem? Percebem, irmãos? Eu repito que uma coisa que eu já falei anteriormente, várias vezes, eu declarei para alguns de vocês, especialmente jovens, dizendo o seguinte: você é mais santo do que eu. Quero dizer, em outras palavras, sou mais pecador do que você. E é sempre um tom de brincadeira. Mas a questão, meus irmãos,
é que ninguém fora do Senhor Deus conhece a mim mesmo do que eu. Ninguém conhece a você fora o Senhor Deus do que você mesmo. De maneira que enquanto eu e vocês não resolvermos assumir de fato aquilo que o Senhor está chamando que temos a trave no nosso olho, enquanto não tivermos a consciência, enquanto não tivermos a certeza de que somos pecadores, enquanto não pudermos dizer, como alguém já falou, vendo um moço assassino passando, ele disse: ali estou eu. Enquanto nós não olharmos os piores, os pais da sociedade, e vermos que de fato nós não somos melhores do que eles, nós estamos impossibilitados não só de ajudarmos os outros, mas vamos ser tidos pelo Senhor como hipócritas. Seremos atores, seremos atrizes, pessoas que estão caminhando nesse mundo julgando e sempre julgando, mas nunca parando para examinar-se a si mesmo, para julgar-se a si mesmo. Irmãos, eu tenho orado e a minha oração é para que o Senhor de fato derrame luz sobre nossa treva. Mas um texto que nós temos lido continuamente e serve como ilustração porque é bíblico, está em Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 18. Derrama luz sobre as minhas trevas. Senhor, tu sabes sobre os meus caminhos. Senhor, ajuda-me. Somente assim é que nós haveremos de possuir um espírito de mansidão, um espírito compassivo. Então vamos ter simpatia para com os faltosos. Enquanto isso não acontecer, meus irmãos, nós não vamos ser outra coisa senão hipócritas. E uma outra maneira de nós nos examinarmos quanto a isso é a seguinte: choramos por causa das faltas dos irmãos. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram. Se nós não chorarmos, é porque a trave continua no nosso olho. Irmãos, esse é um assunto que merece toda a nossa atenção. É um assunto que nós necessitamos de encarar com seriedade, porque dia a dia nós nos deparamos com essa questão de ter que ajudar alguém. Os pais em relação aos filhos. Volto a dizer, esposo, esposa, esposa, esposo, entre os irmãos mesmo. E eu digo ao esposo: se você não se alegrar no seu coração, no seu íntimo, quando você vê alguém falando bem da sua esposa, meu irmão, examine-se. Minha irmã, se você também não sente um prazer, alegria de ver alguém falando bem do seu esposo, minha irmã, examine-se. E eu digo para todos nós. Dr. Hentz diz: todos nós necessitamos de examinarmos a nós mesmos para não andarmos achando falta nos outros
e procurando corrigi-los sem o autoexame e a aplicação da autodisciplina. Há necessidade disso. Uma pessoa pode ser muito boa aos seus próprios olhos, como temos visto, porém, se não é humilde, então como Deus a vê? Há uma viga em seu olho, a viga da justiça própria. Que terrível a natureza humana. Que terrível. Então, se queremos resumir tudo o que nós temos visto até aqui, há um teólogo que diz o seguinte: do ponto de vista positivo, só uma crítica suave e humilde, que primeiro reconhece a grandeza das suas próprias faltas, pode ajudar alguém. Meus irmãos, como estamos? O que o Senhor Deus está vendo em cada um de nós agora? Escaparemos do juízo do Senhor se partirmos agora do jeito que estamos. Ah, irmão, só há uma solução para nós. É sermos achados em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos algo desta natureza e de fato nos sentimos desnudos, com a alma escancarada, imaginemos que o Senhor agora está dizendo exatamente: você tem sido hipócrita até agora. Você tem tido prazer em apontar as faltas dos outros. Você tem sido gente que não faz outra coisa senão agir hipocritamente, porque dá a entender que quer ajudar. Diz a fulano: vamos orar por cicrano, vamos fazer isso por ciclano, viu a situação de tal pessoa, mas na verdade o que você está querendo é exatamente o contrário. Você tem prazer na falta de alguém. Irmão, se é assim, precisamos correr para a cruz de Cristo. Precisamos desesperadamente cair de joelhos diante do Senhor. Dizer: Senhor, socorra-me. E é o que eu proponho nesta hora. Que quantos queiram, coloquem-se de joelho, cada um no seu lugar, clamando a misericórdia do Senhor. Vamos fazer isso. Temos uma coisa a dizer-te. Usa de misericórdia para com todos nós. Socorra-nos, Senhor. Purifica-nos com o sangue do Teu Filho. Nós clamamos: tira de nós todo espírito de hipocrisia. Faze com que tenhamos a visão correta acerca de nós mesmos, para que sejamos homens e mulheres humildes, mansos,
e que, de fato, nenhum prazer tenhamos nas faltas dos outros. Pelo contrário, demonstremos misericórdia e simpatia, porque somos teus discípulos. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero sempre